Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que vocês estejam bem e estejam preparados para mais uma aulinha. Gente, aquele mesmo esquema de sempre. Se vocês tiverem dúvida, mandem no chat para mim. E se meu computador travar, eu travar, seja o que for, áudio ou tela, mandem aí também para mim, tá? Senão vocês ficam perdidos, eu também, aí a nosso raciocínio não tá junto. Então daí vocês me avisem aí, por favor, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai começar agora uma série de aulas sobre equilíbrio químico. A aula de hoje é a primeira aula, então, de umas 3, 4 aulas que nós vamos ter sobre equilíbrio químico. Ele é um assunto que pode ser um pouco complicado, assim, um pouco meio difícil de compreender, mas a gente vai devagarzinho, tranquilinho, para não ter problema e não ficar dúvidas, tá? Então, vamos começar com as definições e começar vendo o que que é, então, um equilíbrio químico, o que que caracteriza um equilíbrio químico. Então, os equilíbrios químicos são caracterizados por uma coisa que a gente chama de reações reversíveis. O que seriam reações reversíveis? Eu vou falar assim bem ao pé da letra para vocês, porque é uma forma que ajuda a decorar e lembrar sempre o que é um equilíbrio químico. Então, no equilíbrio químico, é o seguinte que acontece. Nós vamos ter uma reação química, assim como a gente tem em todos os casos, mas essa reação é um caso especial. O que que acontece com ela? Bom, eu trouxe aqui uma reação genérica para ficar fácil da gente ver. Então, nós temos aqui, ó, o reagente A reagindo com o reagente B e formando o reagente C e o reagente D. Até aqui é uma reação química normal que a gente já está acostumado a ver, né? Que a gente viu desde o começo do ano. Mas o que que acontece? Vai chegar um certo ponto que esse produto C e esse produto D vão reagir também. Então, eles vão virar reagentes. É como se fosse isso. Então, o C e o D vão reagir e vão voltar e vão formar o A e o B novamente. E aí a gente fica num looping. Beleza? É um negócio assim. Isso aqui do meu reagente formar o meu produto, em um certo momento, o meu produto começar a formar meu reagente, é chamada. Isso tem que acontecer num sistema fechado, né? E isso é chamado de reação reversível, perdão. O que que é, então, uma reação reversível? É quando o reagente forma os produtos e depois os produtos vão formar os reagentes em um sistema fechado. Por que que tem que ser necessariamente um sistema fechado? Vamos supor assim, então. O A e o B reagiram e formaram o C, mas o C é um composto gasoso. Se esse gás for embora, evaporar, por exemplo, se meu sistema não for fechado, esse gás vai ser formado e vai embora. Não tem como daí eu pegar o C e reagir com o D para formar o A e o B novamente, porque o sistema estava aberto e ele foi embora. Por isso que o sistema tem que ser necessariamente fechado, tá? Pode falar, João. Estou vendo aqui. Só para enquanto o João digita dúvida, vamos fechar o raciocínio aqui então. Quando a gente fala que quando o A reage com o B, formando C mais D, é uma reação, ok. Só que a partir do momento que o C reage com o D e volta a formar o A mais B, a gente diz que esse sistema atingiu o equilíbrio químico. Estar em equilíbrio, então, é o que a gente vai ver agora, que o sistema em equilíbrio tem duas características principais, que a gente já vai ver. E aí a gente diz que isso aqui está em equilíbrio químico e é representado por essa setinha aqui, gente. A seta vai na reação que vai e a seta volta na outra reação. Tem que ser nessa ordem. Que ordem, João? Especifica para mim, para ver se eu entendo. Bom, o que tem que ser, João, é assim: os reagentes têm que primeiramente formar os produtos, certo? E aí, depois que a gente atinge uma certa quantidade de produto, esses produtos vão voltar e vão formar os reagentes. Beleza? Entendeu? Então tá. A gente já vai ver como. Que quantidade que tem que formar, como que funciona, a gente já vai ver, beleza? Gente, então vocês concordam comigo que nós temos duas reações químicas aqui? Nós temos a reação que a gente chama de reação direta, que é aquela reação normal, vamos dizer, que a gente está acostumado, onde os reagentes
A mais B formam os produtos C mais D. Então, a reação direta, em alguns lugares, a gente costuma dizer que é aquela reação que vai, ó. É a reação que vai para cá. Então, ela é a direta, é a número 1, é a que primeiro acontece. E nós também temos a reação inversa, que é quando, depois de um certo tempo, o C vai reagir com o D e vai voltar e vai formar o A mais B. Então, nós temos duas reações químicas no equilíbrio químico. A reação que vai e a reação que volta. A reação onde os reagentes viram produtos e a outra reação onde os produtos vão virar reagente. Tranquilo? Pessoal, quem tiver dúvida, manda aí, tá? Que eu vou continuando, se vocês não se manifestarem, tá? Quais são as duas características do sistema em equilíbrio que a gente vai olhar, vai observar que essas características estão acontecendo e vai falar, esse sistema aqui está em equilíbrio químico. A primeira delas, gente, é a seguinte. Quando o meu sistema está em equilíbrio químico, a gente diz que com a mesma velocidade que o A mais B formam o C mais D, o C mais D vão formar o A mais B. Então, é um negócio assim, é um ciclo que acontece simultaneamente. O que significa isso? O A mais B vai lá e forma. Eu pego 2 mols desses dois aqui e formo 2 mols do C mais D. Beleza? Ao mesmo tempo, eu pego 2 mols desse aqui que eu acabei de formar e volto e formo esses dois aqui de novo. Então, é um negócio que vai e volta com velocidades iguais. Ou seja, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Tudo bem? Se vocês não falarem nada, eu vou achar que vocês estão entendendo. Vou supor que vocês estão entendendo e vou continuar, tá? Graficamente dizendo, o que nós temos aqui? Bom, nós temos que a velocidade da reação direta está lá no alto primeiro. E aí, em um dado momento, ela vai se encontrar com a velocidade da reação inversa porque elas vão ser iguais. Então, olha, a reta das duas vão se igualar. E a gente diz que é nesse instante aqui, ó, que a reta das duas se igualou, que o meu sistema atingiu o equilíbrio químico. Então, é nesse tempo aqui que o equilíbrio químico aconteceu. Tudo bem? Então, aqui a gente tem a velocidade da reação direta e a velocidade da reação inversa. Primeira característica do equilíbrio químico, então, as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Beleza? Continuando. Isso, o equilíbrio químico são as duas reações acontecendo ao mesmo tempo. Ela tá. É um equilíbrio mesmo. Então, ao mesmo tempo que acontece uma, vai estar acontecendo a outra. Isso é meio estranho de se falar, tipo assim, então, como assim? Tá consumindo e tá formando ao mesmo tempo? Sim. E isso vai ficar claro mais ainda para vocês, eu acredito, aqui na segunda característica de um equilíbrio químico. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que um sistema em equilíbrio, Isa, tranquilo? Eu acho, tudo bem? Elas acontecem ao mesmo tempo, as duas, ao mesmo tempo que vai e volta. É um equilíbrio mesmo. Um sistema em equilíbrio, gente, as concentrações das substâncias participantes deixam de variar com o tempo, ou seja, ficam constantes. O que isso significa? Aquilo que eu falei para vocês aqui atrás. Eu vou pegar 2 mols dos reagentes e vou formar 2 mols dos produtos, por exemplo. Tá, isso é reação direta. Aí na reação inversa, você pega esses 2 mols do produto e forma os 2 mols do reagente de novo. Tá, então eu tinha consumido 2 mols, mas depois eu formei. Ou seja, não variei, porque eu consumi e formei de novo. E do outro lado, a mesma coisa. Eu tinha formado 2 mols, mas eu consumi esses 2 mols. Resumindo, as minhas concentrações não mudam no equilíbrio químico. Então, a concentração do meu reagente e a concentração do meu produto, elas não vão variar. Mas vocês têm que tomar cuidado com o quê? Ficar constante é diferente de ficar igual. Tudo bem? Vamos ver isso graficamente também. Aqui, por exemplo, olha, tá vendo? Ó, a concentração do meu reagente diminuiu, até que chegou um dado momento que ela ficou constante. E a concentração do meu produto aumentou, até que chegou um dado momento que ela ficou constante.
Olhando para esse gráfico, a gente consegue definir que a temperatura não. O tempo de equilíbrio é a partir desse momento onde as duas concentrações ficam constantes. Tudo bem? Repare, tá constante, sim. Por quê? Porque a reta tá reta. Mas elas não são iguais nesse caso aqui. A concentração dos meus reagentes é maior que a concentração dos meus produtos. Isso pode acontecer, certo? O que pode acontecer também? Pode estar acontecendo do meu computador travar, voltou. Pode estar acontecendo o quê? A concentração dos meus produtos aumentou até que ela ficou constante. E a dos meus reagentes diminuiu até que ela ficou constante também. A partir do momento em que elas ficam constantes, é o meu equilíbrio. E aqui a gente tem que a concentração dos reagentes é menor que a dos produtos no equilíbrio químico. E isso também pode acontecer, certo? É um segundo caso de equilíbrio onde a concentração dos reagentes é menor que a dos produtos. E também pode acontecer das duas concentrações serem iguais. Pode também. Mas, como em todos os casos, ó, elas ficam constantes em um determinado tempo. Resumindo, então, a ópera, um sistema em equilíbrio químico, qual é a segunda característica importante dele? A concentração dos reagentes e dos produtos, ela fica constante no equilíbrio químico. O que nós vamos ter, então? Velocidade da reação direta e inversa igual e concentração dos produtos e dos reagentes constante. Vocês têm dúvida até aqui, gente? Ficou claro isso? Deu para entender? Acho que esclarecendo ainda mais o que vocês perguntaram aí. Então, as duas reações acontecem ao mesmo tempo? Sim. Quando a gente olha um sistema em equilíbrio a olho nu, ou seja, eu estou olhando para um copo, por exemplo, e esse sistema do copo está em equilíbrio. Quando vocês olham para um sistema em equilíbrio, parece que não está mais acontecendo reação química. Porque a olho nu é como se a reação química tivesse parado. Porque ao mesmo tempo que eu consumo o reagente, eu formo o reagente. E ao mesmo tempo que eu formo o produto, eu consumo o produto. Então é muito comum aparecer questão de verdadeiro ou falso em vestibular, falando assim: uma reação em equilíbrio químico, ela não acontece, quando uma reação atinge o equilíbrio químico, ela para de acontecer. Não. A olho nu, nada está acontecendo, mas microscopicamente a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo ali, que é o meu equilíbrio químico. Tudo bem? Tranquilo, gente? Ninguém falou nada, então eu acredito que sim, eu irei continuar, tá bom? Pessoal, então, como a gente vai definir, então, o quanto do reagente que vai reagir para o sistema entrar em equilíbrio? De que forma? Existe uma coisa chamada grau de equilíbrio químico. Então, o grau de equilíbrio químico é basicamente isso, ó. Ele vai falar para mim qual é a porcentagem do reagente limitante que efetivamente se converte em produto para que o sistema entre em equilíbrio químico. O que significa tudo isso? Primeiramente, grau de equilíbrio químico, o grau em si, não é comum de aparecer em questões. Eu trouxe só para a gente estar trabalhando uma tabela que eu acho bem importante de trazer, e o grau de equilíbrio químico é a melhor forma de trazer ela para vocês conhecerem. Mas eu já vou falar como que os vestibulares costumam trazer esse tipo de questão. Mas vamos estar trabalhando então por enquanto com isso aqui, para vocês entenderem melhor como que a gente vai trabalhar com equilíbrio em questões. Por exemplo, vou pegar essa reação aqui que está balanceada errado. Parabéns para mim. Um instante aqui, gente. Aqui é um 3, pronto. Vamos pegar essa reação aí, então. O PCl5 está se decompondo, formando o PCl3 mais Cl2. Ok. Cadê? Aí o exercício me deu, por exemplo, que o alfa, ou seja, o grau de equilíbrio químico desse reagente aqui, ó, é 40%. Tá. Gente, apareceu questão de equilíbrio químico? Apareceu questão lá que não seja para calcular a constante, que a gente já vai ver, mas apareceu uma questão para você descobrir, não, para calcular a constante sim, perdão, eu falei coisas erradas. Apareceu qualquer questão de equilíbrio químico que ele te fala assim, no início eu tinha tantos mols por litro reagindo. Apareceu questão assim, eu vou apresentar para vocês a tabela que vai acompanhar vocês o resto do ano agora, que a gente vai estar trabalhando com o equilíbrio. Vocês vão trabalhar com essa tabela aqui.
O que é essa tabela aqui? Eu digo que ela é a tabela do equilíbrio químico. Por quê? Uma reação em equilíbrio químico ela é dividida em três partes. Nós vamos ter o início da reação, que é lá no começo. T igual a zero, qual era a situação do meu sistema? Nós vamos ter o meio da reação, que é assim, ela não está mais no começo, mas ela também não atingiu o equilíbrio ainda. Então, está lá no intermediário. E por último, nós vamos ter o terceiro estágio da reação de equilíbrio químico, que é quando ela está em equilíbrio. Que daí é aquele sistema estabilizado a olho nu que a gente estava comentando. Então, ó, apareceu um exercício de equilíbrio químico, constrói essa tabelinha aqui. É com ela que vocês vão conseguir resolver qualquer exercício. Primeiro, no início, os exercícios trazem a informação de quantos reagentes, de qual reagente que vocês tinham no começo. Por exemplo, no início eu tinha 0,2 mols por litro do meu reagente PCl5. Ah, legal. Ele me falou quanto que eu tenho desse reagente. Então já dá para eu estar calculando algumas coisas. Quando eu começo a minha reação química, eu tenho produto? Não. No T igual a zero, a gente não tem produto nenhum ainda, que a reação está começando. Então, no início, a gente vai ter zero do primeiro produto e zero do segundo produto. A não ser que o exercício fale alguma coisa, tá, gente? Se o exercício falar, daí a gente coloca alguma coisa aqui, mas é bem raro de ter produto no começo já. Beleza, então. Aí ele tá me dizendo que para esse sistema entrar em equilíbrio, eu preciso que 40% do meu reagente reaja. Então, eu preciso que 40% de 0,2 mols por litro reaja. Então, se a gente fizer 0,2 vezes 0,4, vai dar 0,08. Por isso que a gente sabe que reagiu 0,08. Eu coloquei negativo aqui, gente, só para indicar que está reagindo, tá? Se está reagindo, está perdendo. Tudo bem? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês não estão falando nada, vocês estão muito quietos. Eu estou ficando preocupada. Tá tudo certo? Vocês entenderam? Se manifestem aí, por favor, senão eu não continuo, hein? Tudo certo. Ok, então. Beleza, então. Então, vamos continuar. Então, ó, a gente fez a porcentagem, apareceu aqui quanto que reagiu. Quem não falou nada, tá entendendo também? Se manifestem aí. Ah, o Raan falou que a cabeça dele não tá muito boa para estudar hoje. Tudo bem, Raan, continua aqui com a gente. Aí depois você pega lá o link no YouTube e vê de novo, então, para dar aquela complementada. Beleza, então, gente. Aí, eu quero que vocês prestem atenção agora. Isso, Isa, eu fiz 0,4 vezes 0,2. Beleza? Ok. Vamos prestar atenção agora, ó. Numa coisa que o pessoal. Gente, é uma coisa muito. Isso, 0,4 do grau de equilíbrio, que é o 40%, tá? Isso aí. Gente, prestem atenção agora, ó. A gente consegue descobrir quanto que formou desses dois reagentes? Vamos puxar lá do cálculo estequiométrico, hein, ó. A gente sabe que nessa reação aqui, ela tá balanceada, porque, ó, eu tenho um P aqui, um P aqui. Eu tenho 5Cl, eu tenho 3 mais 2, 5Cl. Então, ela tá balanceada. 1 mol de PCl5 formam 1 mol de PCl3 e 1 mol de Cl2, tudo bem? Essa é a estequiometria da minha reação. Como eu já falava para vocês lá na aula de cálculo estequiométrico, a gente sempre tem que respeitar a estequiometria da reação. Ou seja, se aqui reage, gente, 0,08 mols de PCl5, quantos mols de PCl2 eu vou formar? De PCl3, perdão, tá errado aqui também. E quantos mols de Cl2 eu vou formar? Ó, 1 forma 1. 0,08 vai formar quanto será? Vai formar 0,08 também. Tudo bem? Por quê? Porque a estequiometria da minha reação é 1 para 1. Essa, gente, é a linha mais fácil de montar. E o pessoal não consegue, por quê? Porque esquece da estequiometria. Ela tá aqui em cima dizendo para você. Tudo bem, gente? E aqui também é 1 para 1. Então, eu também vou formar. Travou, né? Travou a imagem aqui para mim. Pronto. Eu também vou estar formando, então, 0,08 aqui.
Tudo bem, queridos? Vocês estão em silêncio de novo. Vocês ficam em silêncio assim para absorver o que eu acabei de falar? Ah, imaginei mesmo que era isso, então. Fez sentido, pessoal? Podemos continuar? Ok, então, vamos lá. Agora eu quero que vocês. Agora, gente, é simples de montar essa tabela, que essa parte do meio o pessoal esquece, geralmente, a da estequiometria. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Vamos para a linha do equilíbrio agora. Vamos pensar assim. No início, a gente tinha 0,2 mols do PCl5. Mas aí, a gente reagiu 0,08. Se eu tinha 2 e eu reagi 0,08, quanto que vai sobrar no meu equilíbrio químico? Então, a terceira linha da minha tabela nada mais é do que o quê? Na parte dos reagentes, a gente pega a primeira linha, subtrai da segunda, vai dar a terceira. E na parte dos produtos, a gente pega a primeira linha, soma com a segunda e vai dar a terceira. Simples. Se você fez a primeira e a segunda linha, a terceira é só uma continha de mais e de menos. Peraí, deixa eu ler a dúvida da Maria que eu buguei. Então, 0,2 de PCl5 é igual a 0 de PCl5 e, e menos... Meu Deus, peraí. E, Maria, é isso mesmo, só que assim, aqui na primeira linha, 0,2 foi igual a zero porque a gente estava no começo da reação. Pensa assim, eu comecei a reação naquele instante. Eu fui lá e coloquei 0,2 mols por litro PCl5. E como era o início da reação, não formou nada ainda. Se não formou nada, eu tinha zero desse e zero desse. Mas com o passar do tempo vai reagindo até que o meu alfa me falou que vai reagir 0,08 para entrar no equilíbrio. Então, se eu reagir 0,08 aqui, como a minha reação é 1 para 1, aqui também vai reagir 0,08. Tudo bem? Por exemplo, se a minha reação fosse 1 para 2, aqui ia ser 0,08 e aqui ia ter o dobro. Travou a minha tela aqui, eu não sei de vocês. Destravou. Aqui ia ter o dobro de 0,08, porque ia ser 1 para 2 a reação. Então, tudo depende da estequiometria, tudo bem? Maria, tranquilo? Camila, ele dá. Os dados aqui do início, ele dá. O que ele vai dar para você? Ele vai dar que no começo você tinha, sei lá, 10 mols, 12 mols reagindo. Aí essa parte aqui você tem que deduzir. Ah, se tá no início, não tem nada. Ou, como eu falei, se tiver alguma coisa do produto, ele é obrigado a te falar. Você não é obrigado a saber que no início tinha algum produto lá. Tudo bem também? Então, tá bom, gente. É isso aí. Façam perguntas, porque esse assunto é bem complicadinho mesmo. Então, a gente estava falando da terceira linha da tabela. Fez sentido para vocês? Então, ó, no início eu tinha isso, aí eu reagi isso aqui, então vai ter que sobrar alguma coisa lá no equilíbrio químico. Então, para descobrir quanto eu tenho no equilíbrio dos reagentes, é só subtrair primeira linha da segunda. E dos produtos é só somar a primeira linha com a segunda. Desse jeito, então, ó, 0,2 menos 0,08, eu vou ter 0,12 mols por litro no equilíbrio químico. Do PCl3, que tá errado aqui, eu preciso arrumar, vou arrumar já, a gente vai ter 0,08, porque eu não tinha nada, e aí formou 0,08. E do Cl2 a mesma coisa, não tinha nada, e aí formou 0,08. Tudo bem? Gente, falem aí se tá tudo bem para a prof, para a gente continuar. Aqui é PCl3. Pronto. Então tá. Então vamos continuar aqui. Travou tudo aqui o meu. Pronto. Então, ó, vamos lá para mais um exemplo, gente. Mais um exemplinho. Aqui a gente vai ter o N2 reagindo com o O2, formando 2NO. Beleza. Vamos então para nossa tabela. Ah lá, o grau de equilíbrio é 60%, ele falou
Vamos lá para nossa tabela, tá aqui. Aí o exercício me falou, no início a gente tem 0,3 mols por litro do N2 e 0,2 mols por litro do O2. Se tá no início, a gente não tem nada de produto. Beleza, nossa primeira linha tá montada. Aí agora vem aquilo lá. O nosso grau de equilíbrio é 60%. Mas eu tenho 2 reagentes. Vai ser 60% de qual deles? Qual deles que vai definir para mim o equilíbrio da minha reação química? Então, agora eu quero que vocês peguem lá da memória de vocês, mas lá atrás mesmo, lá atrás, gente. Lá em março, mais ou menos, quando a gente teve. A Isa já falou lá, reagente limitante, é isso mesmo. Então, ó, quando a gente teve a aula de cálculo estequiométrico, casos especiais, a gente viu o quê? Que numa reação com mais de um reagente, a gente tem o chamado reagente limitante. Quando essa reação não está nas proporções, que é o que está acontecendo aqui. O reagente limitante, gente, comanda a minha reação química. Então, é ele que vai falar quanto que vai formar, é ele que vai definir as coisas. Professora, como eu sei qual é ele, como eu sei que tem um reagente limitante aqui? Ó, a gente sabe que, sempre olhando na estequiometria da reação, gente, sempre, 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 eu já falei isso para vocês também. Olhando a estequiometria da nossa reação, a gente sabe o quê? Que 1 mol de N2 reagem com 1 mol de O2, formando 2 mols de NO, certo? Ó, tá. A reação química está contando isso para mim. Mas, no seu exercício, ele colocou 0,3 mols de N2. Tudo bem. Se essa reação aqui tivesse seguindo a estequiometria, era para eu ter também 0,3 mols de O2. Por quê? Porque é 1 para 1, então aqui também tem que estar na mesma proporção. Se é 0,3 aqui, tinha que ser 0,3 aqui. Mas não estou com 0,3, eu estou com menos. Eu estou com 0,2. Por conta disso, o meu reagente limitante é o O2. Por quê? Porque ele está em menor quantidade do que o N2. Então, seguindo a estequiometria, a gente vê que era para ter mais do que tem ali, por isso que ele vai limitar a minha reação, tá? Tranquilo, gente? Por isso que o meu grau de equilíbrio eu vou estar aplicando ao reagente N2. Ao reagente O2, perdão. Se tiver dúvida, pessoal, fala aí, hein? Fala aí, professora, eu tenho dúvida. Então, o que vocês têm que prestar muita atenção aqui, gente? Estequiometria da reação. A estequiometria é tudo. 1 para 2, nesse caso aqui. Tudo bem? Então, se vocês entenderam, vamos lá. Então, vamos descobrir quanto que vai reagir aqui. Vai reagir 60% do O2, certo? Então, 60% de 0,2 é 0,12 mols por litro. Agora, quero que vocês respondam aí para mim. Se eu reagir 0,12 aqui, quanto que eu vou estar reagindo aqui também, gente? Prestando atenção na estequiometria da reação, hein? Lembrando, ó, é 1 para 1. Então, se eu reagir 0,12 aqui, eu vou reagir quanto aqui também? 0,12, muito bem. Então, vou ter 0,12 ali. E quanto de NO que eu vou formar, pessoal? Ó, vamos para a estequiometria de novo. A estequiometria dos produtos, ó, é 1 para 2. Então, se eu formei 0,12 aqui, eu vou formar 0,24 ali. Muito bem, Maria, é isso aí. Beleza, gente? Tranquilo? Essa parte da tabela, gente, é pura estequiometria, certo? Com números mais simplesinhos. Vamos formar, então, nossa última linha. No início, eu tinha 0,3 mols por litro de N2. Mas daí eu vou reagir 0,12. No final, eu vou ter... Deixa o negócio sair da frente aí. Eu vou ter 0,18 mols lá no equilíbrio. No caso do O2, a gente tinha 0,2. Reagiu 0,12, eu vou ter 0,08 mols. E no caso do N2, a gente tinha 0 no início, formou 0,24 e eu vou ter 0,24 no equilíbrio. Ficou claro para vocês como que monta a tabela do equilíbrio químico, pessoal? Extremamente importante, hein, gente? Por favorzinho.
Espero que tenha ficado claro na cabeça de vocês, hein? Bom, agora, para finalizar essa parte da tabela, que isso, já vamos para constante. Para finalizar essa parte da tabela, gente, grau de equilíbrio químico não é comum os exercícios trazerem, tá? Tem alguns materiais que estão até tirando essa parte já ultimamente. O que é comum ele falar para vocês? No início eu tinha zero. Ele dá o início da reação, geralmente. Aí na última linha, ele fala, no equilíbrio químico tinha X, ou tinha 2x, ou ele dá o valor que está aqui. Enfim, gente, o exercício consegue brincar com essa tabela aqui muito bem. O que vocês têm que ter em mente? Que a terceira linha nada mais é a subtração da primeira. Vamos ver se destrava. Ai, que ótimo. Destravou, gente? Aqui destravou. Destravou aí para vocês? Que bom, então. Vamos finalizar essa parte, então, não. Então, gente, é comum brincar muito com essa tabela. Eu vou tentar colocar um exercício na listinha para vocês, tá? Então, sabendo como que faz com as linhas, sabendo trabalhar com as linhas, independente do que o exercício vai colocar para vocês, dá para resolver, tudo bem? Eu vou finalizar, então, essa primeira parte da aula, gente. Vamos lá, então, vou repetir, peraí. Não é comum exercícios trazerem o grau de equilíbrio. Então, essa porcentagem aqui não vai aparecer para vocês. O que vai aparecer? 99% dos exercícios que eu vi, acho que todos os exercícios que eu vi de equilíbrio químico, ele dá a quantidade que tinha no início, tá? Então, ele vai dar 0,3 mols por litro. Ou o que ele pode dar também? E eu até trouxe um exercício desse para a gente resolver. O que ele pode dar, gente? E a gente tinha 3 mols em um recipiente com 10 litros. Então, gente, ó, reparem que na minha tabela a gente está trabalhando com concentração. Tem muito exercício que dá a quantidade de mol, dá a quantidade de volume que tem no recipiente e você tem que achar a concentração. Aí tem que puxar lá na aula de concentração química como que faz. É só dividir o número de mols pela quantidade de litros que tem naquele recipiente. Então, prestem atenção ao quê? Unidade de medida, gente, ó, aqui é concentração, tudo bem? E eu disse também o seguinte: ele costuma trazer a primeira linha e ele traz alguma informação da segunda linha. Às vezes ele traz quanto que tem de um, desse aqui, por exemplo, às vezes ele traz o quanto que tem do reagente no equilíbrio e pede para você encontrar os produtos. Às vezes ele traz quanto que reagiu de um deles e pede para você encontrar o resto. Aí, gente, ó, é só seguir a estequiometria, que não tem segredo. Seguiu a estequiometria da reação química, fica fácil de fazer. E lembrar sempre que a terceira linha dos reagentes nada mais é do que a subtração da primeira com a segunda. E a terceira linha dos produtos nada mais é do que a somatória da primeira linha com a segunda. Tudo bem? Então, vamos finalizar essa primeira parte da aula. Aqui a gente definiu o equilíbrio químico, aprendeu a extrema importância da tabela do equilíbrio químico, e na próxima aula, na próxima parte da nossa aula de hoje, a gente vai ver a constante do equilíbrio, tá? Então, se tiverem dúvidas sobre isso, me mandem mensagem e me procurem, tá?